E aí, galera, beleza? Eudes aqui falando. O assunto de hoje vai ser notação científica e ordem de grandeza. O comecinho do comecinho para a gente poder utilizar, fazer cálculos com números bem grandes ou bem pequenos no universo da física e das ciências exatas em geral. A notação científica é a forma de escrever números muito grandes ou muito pequenos, tá? Em geral, para que sejam feitas comparações e cálculos. E o número notação científica terá este formato aqui indicado. Antes de mais nada, agradecimento ao site do Toda a Matéria. De toda forma, n vezes 10 elevado a nzinho, lembrando que nzão é um número real qualquer, desde que ele seja entre 1 e 10. Então, o número em notação científica ele tem que ser maior ou igual a 1, o próprio 1 também serve, e menor que 10, ou seja, o 10 não vai servir. Se aparecer o número 10, eu preciso recuar para a notação científica. Vai ficar 1 vezes 10 elevado a 1. Tá? E nzinho é um número inteiro, ou seja, o expoente da potência de 10 não vai, teoricamente, não admite fração ou número quebrado. Tá? Então, basicamente, esse expoente ou será negativo ou será positivo. No exemplo A, nós temos um número bem grande, né? Milhar, milhão, bilhão, trilhão, quatrilhão, 6 quinquilhões, nossa, 594 trilhões, vamos dizer assim. Bom, tecnicamente, para transformar um número muito maior do que 10, na letra A nós temos um número, bom, maior que 10, para não dizer extremamente maior que 10. Primeiro passo, vamos eliminar todos os zeros. E para eliminar os zeros, precisamos avançar as casas decimais para a esquerda. Sempre que o número for maior que 10, isso acontecerá. Então, aqui nós temos 3, 6, 9, 12, 13 zeros voltados. Então, o número ficará 659. Só que 659 ainda é maior que 10. Então, tem que recuar até 6,59. E esse número, 6,59, ele é maior que 1 e menor que 10. E é ao mesmo tempo. Então, aqui a gente vai ter 6,59. E aí vamos ver quantas casas decimais foram puladas. Foram 15 casas decimais até chegar nesse número. Então, temos 6,59 vezes 10 elevado a 15. E no caso B, que é o segundo caso, se o número tem que estar, se o número real, o coeficiente, precisa estar entre 1 e 10, são só dois casos de conversão que são feitos. Ou o número é maior do que 10, como no caso da letra A, ou o número é menor do que 1, o que é muito fácil de identificar, porque qualquer número menor do que 1 em número decimal é 0, alguma coisa. Nesse caso, o número é ridiculamente menor que 1. Então, para a gente avançar as casas decimais, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. É necessário sempre avançar a vírgula para a direita, toda vez que se quer transformar um número menor que 1 em notação científica, para um número de notação científica. Então, nesse caso, é 1,6 vezes 10 a menos 11. E esse é o detalhe. Toda vez que a vírgula for movimentada para a esquerda, estamos diminuindo um número gigantesco. Então, estamos apenas encurtando um número para facilitar a comparação. O expoente será positivo. O expoente positivo significa o quê? Que estamos encurtando um número, um valor, uma dimensão de análise bem grande para poder facilitar a comparação. Então, sempre que o movimento da vírgula for para a esquerda, o expoente será positivo, ou se tornará cada vez mais positivo. 15 casas para a esquerda, 15 expoentes positivos. 10 elevado a 15. No caso do item B, não. Eu estou apenas colocando um zoom em um número muito pequeno para poder facilitar a análise. Desta forma, será 10 elevado a menos 11, para a gente poder analisar. Então, sempre que se movimentar a vírgula para a direita, nós teremos 10 elevado a menos 11, ou seja,
expoente negativo cada vez que você movimentar a vírgula para a direita. Para a gente poder transformar o número em notação científica, primeiro, o número tem que estar na frente da forma decimal, tá? Então, se eu tiver um número comum, sem fração, tá tranquilo. Mas se tiver fração, tem que dividir, porque a notação científica ela é medida com números ou naturais ou inteiros. E ainda por cima, ou decimais. Só os coeficientes, né? Já os expoentes, não. Bom, então, o número na forma decimal, perfeito. À frente da vírgula, só um algarismo diferente de zero, de preferência. No segundo passo, colocar o expoente da potência de 10 com o número de casas que você vai movimentar ou andar com a vírgula. Então, o valor positivo e negativo vai depender de qual lado vai acontecer. E no terceiro caso, só escrever o produto pela potência de 10. É bem tranquilo. Então, como no primeiro caso, 32.000. 32.000, ele é maior que 10, você vai andar para trás, para a esquerda, todos os zeros. Já são 10 elevado a 3. Como 32 é maior que 10, vai movimentar mais 1, vai ficar 3,2 vezes 10 elevado a 4. Só isso, tranquilo. Só lembrando que é entre 1 e 10. No caso aqui, massa de um elétron, bem pequena em gramas. Lembrando que alterando a unidade de medida também pode alterar a notação científica. E aqui transforma esse valor para a notação científica. Primeiro, tem que se movimentar várias casas decimais até chegar no 9,11. Porque 9,11 ele é um número dentro do padrão de notação científica. Qual que é o padrão? Maior que 10, maior que 1 e menor que 10 ao mesmo tempo. Para isso acontecer, foram avançadas 28 casas decimais. Então, a ideia da notação científica é facilitar a comparação ou os cálculos, tá? E aqui vai ficar 9,11 vezes 10 a menos 28 e repetimos a unidade em gramas. Outra coisa que podemos fazer são as operações com notação científica, que lembra bastante as operações com potenciação. Então, no caso da multiplicação e da divisão, primeiro caso, letra A, nesta operação nós temos 1,4 vezes 10 ao cubo vezes 3,1 vezes 10 ao quadrado. Se tivermos desta forma, para multiplicar ou até para dividir, multiplicação coeficiente com coeficiente, então vai ficar 1,4 vezes 3,1 e potência de 10 com potência de 10. Aí é necessário relembrar que potências de mesma base haverá soma de expoentes, então esse 10 vai ficar 10 elevado a 5. E se o número no final não estiver em notação científica, basta manipular e mexer no expoente. Segundo caso, 2,5 vezes 10 elevado a menos 8 vezes 2,3. O que vai ser feito? Primeiro você multiplica os dois coeficientes, dá 5,75, está em notação, então não precisa mexer depois. E depois vai multiplicar 10 elevado a menos 8 vezes 10 elevado a 6. E aí vamos ter 10 elevado a menos 2. Lembrando, se o número ficar menor que 1 ou maior que 10 no meio dessa transformação, é só transformar para a notação científica de novo. Na divisão é o mesmo efeito, só que vai ser feita uma divisão, mas a regra é a mesma. Número comum ou coeficiente dividido por coeficiente. Então, será 9,42 dividido por 1,2, 7,85. E cuidado com os expoentes, tá? Porque eu tenho 10 elevado a 5 e 10 elevado a 2. Então, tem que diminuir os expoentes. Então, fica 10 elevado a 5 menos 2, ou 10 ao cubo. Mesma coisa na letra B, vão ser divididos os coeficientes, 2,7, e aqui vai ser também divididos os expoentes, que é só diminuir. Nada demais. Se você entendeu a regra para multiplicar, é a mesma regra praticamente para dividir. Só vai mudar
a operação entre os coeficientes e nos expoentes você vai diminuir no lugar de somar. Mas uma coisa que a galera esquece mais um pouquinho é a questão da soma e subtração, porque aqui só dá para fazer a operação com os coeficientes, com os expoentes, a gente só repete. E isso acontece por conta de um processo chamado fator comum. Então, eu tenho 3,3 vezes 10 elevado a 8, mais 4,8 vezes 10 elevado a 8 também. Eu só posso somar os coeficientes ou diminuir, no caso da letra B, se as potências de 10 forem as mesmas. Se forem diferentes, é necessário transformar para a mesma potência de 10, para aí sim poder somar e diminuir. O que dá para fazer com potências de 10 de expoentes diferentes é multiplicar e dividir, ou até fazer potenciação em cima. Mas somar e diminuir só acontece se o expoente for o mesmo. Aí na prática, no caso da letra A, é só somar o expoente e repetir a potência de 10, como está acontecendo aqui, 8,1 vezes 10 elevado a 8. E na letra B, é só diminuir os coeficientes. Nesse caso, vai dar um número negativo nos coeficientes, o que é tranquilaço, visto que o coeficiente é um número real, então automaticamente ele pode ser negativo também. E no caso, a potência de 10 é 10 ao cubo em ambos, continuará 10 ao cubo. Bem tranquilo, bem suave, tá? Então, de notação científica, são essas as principais considerações. Continuando a ideia, uma situação que é bastante recorrente em relação à notação científica é se perguntar da ordem de grandeza. A ordem de grandeza dá a ideia da dimensão do tamanho daquele número em questão. Então, se perguntar massa do Sol versus massa do elétron, é bastante plausível de que a massa do Sol é extremamente superior à massa de um elétron. Isso é bem fácil de pensar. Mas a ordem de grandeza ela meio que quantifica isso, ela dá a entender o quanto a massa do Sol é gigantesca ou o quanto que a massa do elétron é diminuta, é pequena. Porém, para avaliar a ordem de grandeza, a primeira coisa que a gente faz é transformar o número para notação científica. E depois disso, a gente avalia se o coeficiente é maior, igual ou menor que 3,16. E o motivo desse número acontecer é por conta do número base 10. Esse número que aparece aqui é aproximadamente a raiz quadrada de 10. Então, se o número, o coeficiente, é igual ou maior que 3,16, a sua ordem de grandeza vai receber o seu expoente da potência de 10, vai receber mais 1. Então, vai ser expoente mais 1. Se o n for menor que esse valor, a ordem de grandeza é igual ao expoente, né, que está sendo avaliado. Então, aqui a gente tem a potência. Então, aqui temos uma lista de potenciações, tá? Que é importante principalmente para a física, porque tem conteúdos como na eletrodinâmica, que aparece microcoulomb, aliás, na eletrostática também. Microcoulomb, miliampere, ou então em unidade de medida, centímetro, ou o próprio quilômetro. Então, cada símbolo aqui indica o quê? Uma multiplicação ou divisão em relação ao parâmetro da unidade original. Por exemplo, aqui, ó, microcoulomb, ó, micro é 10 a menos 6, que é uma divisão por 1 milhão. Agora, mega é multiplicação por 1 milhão. Então, aqui fica a lista para vocês, tá? Então, por exemplo, quero passar de quilômetro para metro. Ué, K significa 1000 vezes. Então, se forem 12 quilômetros, 12.000 metros. Ou 12 vezes 10 ao cubo. Ou então, por exemplo, nanômetro, né? Quero passar 20 nanômetros para metros. Então, é 20 vezes 10 a menos 9, ou 20 dividido por 1 bilhão, tá? Lembrando que menos 9 é divisão por 9 zeros. Menos 24, divisão por 24 zeros. E assim por diante. Em relação aos exemplos aqui, eu tenho 2,1 vezes 10 ao cubo, ordem de grandeza 10 ao cubo.
é a própria potência de 10, porque 2,1 é menor que 3,16. E aqui 4,4 vezes 10 ao quadrado tem ordem de grandeza 10 ao cubo, pois 4,4 é maior que 3,16 também. Então, aqui, bem tranquilo, vamos para alguns pequenos exercícios. Então, por exemplo, a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, aqui nós temos que os átomos têm aproximadamente um diâmetro de 1/10 de 1 bilionésimo de metro. Tecnicamente, o que vai acontecer aqui, então, é que se eu escrever isso em potência de 10, teremos o seguinte. Primeiro, 1/10 desce, né? Desce, décimo, 10 a menos 1. 1 bilionésimo de metro é dividir 1 metro por 1 bilhão. Então, vou dividir 1 bilionésimo de metro é 1 nanômetro. Então, na prática, o que vai acontecer aqui é dividir 1 nanômetro por 10. Então, divisão menos 9 e 1, vai ficar menos 9 e menos 1, 10 elevado a menos 10 metros. Bastante pequeno. 2. Aqui nós temos uma marca de automóvel que tem um tanque de gasolina onde cabem 54 litros de combustível. E o veículo faz 12 quilômetros com cada litro, com 1 litro. A gente quer saber a ordem de grandeza da distância em metros que o automóvel pode percorrer após ter o tanque completamente cheio, sem reabastecer. Primeira coisa, no caso aqui está uma questão de física mesmo, já que a medida está em metros, tá certo? Então aqui basicamente eu tenho que passar primeiro para achar a distância, ou melhor dizendo, para achar esse valor, eu tenho que multiplicar 54 vezes 12 vezes 1000, já que tem que passar para metro. Porque K de quilômetro é 10 elevado ao cubo. 10 elevado ao cubo são 1000. Então, se eu multiplicar 12 vezes 54 dá 648. E se eu passar para metros, 648 mil. Pronto, antes de falar de ordem de grandeza, primeira regra, notação científica. Então, é necessário passar os 3 zeros para trás e mais 2 casas. Então, são 5 casas decimais, 6,48 vezes 10 elevado a 5. Só que 6,48, que é o coeficiente, ele é maior que o 3,16. Então, o 10 elevado a 5 vai receber mais o expoente. Então, a ordem de grandeza do número é 10 elevado a 6. Ou seja, a ordem de grandeza em metros é da ordem de 1 milhão. Questão 3. Em um hotel com 200 apartamentos, o consumo médio de apartamento é de 100 litros por dia. Qual a ordem de grandeza do volume que deve ter o reservatório do hotel em metros cúbicos para abastecer todos os apartamentos em um dia mesmo? Primeira coisa, são 200 apartamentos e 100 litros por dia, então a primeira conta simples é 20 vezes 100. No caso, 100 litros por dia seriam 200 mil, 20 mil, perdão, 20 mil litros por dia. E aí temos que lembrar que 1 metro cúbico tem 1000 litros, então a cada 3 zeros dá 1000. Então, para colocar metro, se eu tiver... Isso aqui significa 1000 litros. A cada 1000 litros eu tenho 1 metro cúbico. Então, eu vou substituir tudo isso daqui por metro cúbico. Está substituído. Então, se eu tiver desta forma, 20 metros cúbicos. Só que nesse caso, nós teremos aqui uma pequena correção, porque 20 ela não está na notação científica. Para verificar ordem de grandeza, primeira coisa é verificar. Fiz a conta, beleza. Mas se ele pediu ordem de grandeza, é necessário passar para a anotação. Eu tenho que voltar uma casa decimal, já que 20 é maior que 10. Lembrando que o número, o coeficiente, precisa estar entre 1 e 10, ou seja, maior que 1 e menor que 10, e nesse caso vai ser 2.
E aqui nós temos 2 vezes 10 elevado a 1. Essa vai ser a própria ordem de grandeza, porque 2 é menor que 3,16. Muito bem, alguns pequenos exercícios de notação científica. Primeira situação, passar os números à notação científica. A primeira coisa a ser feita é a vírgula está aqui no final. 105.000 ele é maior que 10, então a primeira coisa a fazer é recuar os zeros. Já recuei 3, aqui já tem 10 ao cubo, 10 elevado a 4, 10 elevado a 5. 1,05 vai ser o valor do coeficiente e vai ser 1,05 vezes 10 elevado a 5, certo? Como está aqui embaixo. Lembrando que aqui é só anotação científica. Então, toda vez que o número for maior que 1, o recuo da vírgula o movimento da vírgula é para a esquerda. Na letra B, a gente vai ter aqui um número menor que 1, então a gente vai avançar para a direita. Nesse caso, para chegar em 1,9, lembrando que 1,9 ele é um número entre 1 e 10, a gente vai precisar avançar 3 casas decimais. Dessa forma, vai ser 1,9 vezes 10 a menos 3. Se tiver uma unidade de medida, metro, metro por segundo, quilômetro, a gente coloca também. Mas como o número aqui está sem unidade, a resposta também assim ficará. Questão 2. A distância entre o Sol e a Terra é de 149.600 quilômetros. E o número está sendo perguntado na notação científica. Primeira coisa, o número é bem maior que 10, então a vírgula se movimenta nesse caso para a esquerda. Então, 3, 6. Se eu recuar 6 casas, o número fica 149. Maior que 10. 14. Maior que 10 ainda. 1,49 vai ficar entre 1 e 10, que é o que a gente quer. Então, vai ficar 1,496 vezes 10 elevado a 8. Aqui, podemos utilizar um recurso chamado arredondamento. Porque, normalmente, na notação científica, na grande maioria dos casos, se utilizam 2 casas decimais para se fazer a notação. Então, esse 1,496, nesse caso, o algarismo duvidoso será o 6. E aí, se o duvidoso é 5 ou superior, podemos arredondar o resto. Então, esse 1,49 ficará 1,50. Então, poderia escrever em arredondamento 1,5 vezes 10 elevado a 8 também. Mas aqui está correto. Questão 3. Aqui, no caso, puxando para a química. A constante de Avogadro é uma importante grandeza que relaciona o número de moléculas, átomos ou íons existentes em um molde de substâncias. E seu valor é de 6,02 vezes 10 a 23. Escreva esse número em forma decimal. Aqui é o contrário, né? Para escrever o número normal. Primeira coisa que vai se fazer é avançar. Lembrando que 23 quer dizer que foram 23 positivo, quer dizer que foram recuadas para a esquerda 23 casas decimais. Se eu quero escrever esse número na forma normal, na forma tradicional, é necessário avançar, fazer o movimento contrário. Então, eu vou colocar esse 6,02, vou avançar 2 casas, 602, vão restar 21 casas decimais. Aí serão colocados 21 zeros. 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21. Então, o número ficará desta forma aqui. Então, nós teremos milhar, milhão, bilhão, trilhão, quatrilhão, quinquilhão, sextilhão, 602 sextilhões de partículas. 4. Para a gente fechar aqui o nosso raciocínio com esse tipo de exercício. Em notação científica, aqui é um bom comparativo, inclusive com como comparar 2 números em notação científica. Nem precisa abrir o número como o artigo está fazendo, mas é um bom comparativo. Em notação científica, a massa de um elétron em repouso corresponde a 9,11 vezes 10 a menos 31 quilogramas, e um próton, nas mesmas condições, tem 1,673 vezes 10 a menos 27 quilogramas. Quem possui maior massa?
Para quem já conhece o conteúdo, para quem já conhece desse assunto, vai falar que é o próton, e isso é verdade. Mas para quem ainda não estudou, ou não tem esse nível de intimidade com o conteúdo, como fazer? Primeiro, um erro recorrente que eu vejo aqui é isso aqui. Ah, o número aqui é 9,11 no elétron e 1,673 no próton. Ah, então comparando assim, o elétron vai ter maior peso, maior massa, melhor dizendo. Certo? Não, errado. Porque quando a gente compara dois números em notação científica, a primeira comparação a ser feita é a comparação dos expoentes. Ou seja, a primeira comparação que a gente precisa observar é 10 elevado a menos 31 e 10 elevado a menos 27. O maior número, o maior valor, será aquele que possuir a maior potência de 10. Ou, no caso aqui comparando, o maior expoente. Lembrando que menos 27 ele é maior que menos 31. Entre os números negativos, aquele que mais se aproximar do zero é maior. E menos 27, ele é mais próximo de zero que menos 31. Logo, a massa do próton, nesse caso aqui, esta massa é maior que a do elétron. É dessa forma que se compara. Só que, então, Eudes, quando é que a gente compara os números, os coeficientes? Só é comparado o coeficiente quando os expoentes são os mesmos. Então, por exemplo, se o segundo número fosse menos 31 ou o primeiro tivesse expoente menos 27, aí eu poderia comparar os dois coeficientes diretamente. Caso contrário, isso jamais deve ser feito. Tranquilo? Então, tudo bom para a gente poder complementar a explicação? Agradecimento ao professor Alexandre Galvão por essa série de exercícios aqui. E vamos comentar os três primeiros, tá? O restante do... Tá dando uma passada rápida aqui, ó, pelo artigo, tá? Mas como se diz? Mas a questão do... Posso até deixar esse link salvo depois. O ponto é, vou comentar os três primeiros aqui e depois vamos para as correções. Primeira questão, a ordem de grandeza da altura de um indivíduo adulto é... Aqui no caso está focado em ordem de grandeza. Primeira coisa, ordem de grandeza em relação à altura de um indivíduo adulto se leva em consideração a média de altura dos brasileiros em geral. Os homens, em média, conseguem atingir com certa frequência um pouco mais de 1,80 m de altura, a grande maioria, boa parte dos brasileiros. E as mulheres, em geral, pouco, salvo exceções também, passando um pouco de 1,60 m de altura. Lembrando que a média de altura dos brasileiros, né, já não é tão baixa assim. Então, isso pode ter algumas variações, como homens com 1,90 m, mulheres com mais de 1,70 m e assim por diante. Mas, na média, né, está na faixa de mais ou menos 1,70 m. E aí que entra o detalhe. Então, em metros, eu tenho 1,70 m. Esse número é 1,7. 1,7, tecnicamente, ele já está em notação científica. Então, eu não precisaria converter para potência de 10 nenhuma. Se eu não vou usar nenhuma potência, vai ser a letra D, 10 elevado a zero. Então, é 1,7 vezes 10 elevado a zero. Lembrando que 10 elevado a zero é 1. Então, está correspondendo. Essa é a própria ordem de grandeza. Até porque 1,7 é menor que 3,16. Na 2, nós temos o seguinte: a ordem de grandeza do número de habitantes no Brasil. Tecnicamente, hoje, o número está se aproximando, né, ou já passou um pouco de 220 milhões. Bom, o número é bem maior que 10, então vai ser necessária uma conversão para a notação científica. 1 milhão tem 6 zeros. Então, o mínimo que aconteceria aqui é 10 elevado a 6. Porém, a questão aqui é... só que são 220 milhões. Então, para caber em notação científica, tem que ficar 2,2.
Para isso, eu preciso avançar mais duas casas decimais. Vai ficar 2,2 vezes 10 elevado a 8. E 2,2 ele é menor que 3,16. Então, a ordem de grandeza é de 10 elevado a 8 ou 100 milhões. Ou seja, 2,2 vezes 100 milhões de habitantes. Certinho. Na terceira, temos o seguinte: a biblioteca de uma universidade contém 2 vezes 10 a quinta livros, ou 200 mil livros, nesse caso. Qual é a ordem de grandeza expressa em metros do comprimento de prateleiras ocupado pelos livros? Então, a gente tem que converter número de livros em metragem. Bom, vamos passar aqui para as soluções, porque, só recapitulando aqui a altura média, né, de 1,7. 1,7 vezes 10 elevado a 0, ordem de grandeza 10 elevado a 0, tranquilo. Aqui na solução, na época que foi feito o gabarito, se tinha esse número aqui de habitantes, né? 180 milhões. Mas isso, apesar de o número ter aumentado, em relação à ordem de grandeza, não houve alteração ainda. Isso só vai acontecer quando passar de 316 milhões de habitantes, o que ainda vai levar um tempo. De qualquer maneira, o raciocínio é o mesmo, tá? Só vai mudar o número de habitantes por padrão, nesse caso. Agora, na terceira, é o seguinte: nós temos a espessura média, que é de 2,5 centímetros. Esse aqui que é a informação mais difícil de se pegar. Essa é uma informação, não é difícil essa informação, mas é uma informação que não é todo mundo tem. Então, a espessura média de um livro é 2,5 centímetros. 1 metro tem 100 centímetros, então, em 1 metro, os livros vão ficar lado a lado em 40. São 40 livros para caber em 1 metro. E aqui nós temos 200 mil livros. Então, se uma prateleira vão caber 40 livros, se todas as prateleiras forem de 1 metro, em uma prateleira vão caber 40 litros. 40 livros, perdão. 40 livros dividido por 40 livros a cada metro, temos 5.000 metros só de prateleira. Bom, se eu colocar uma notação científica, eu tenho que eliminar os 3 zeros, ficará 5 vezes 10 ao cubo. Só que 5 vezes 10 ao cubo, o coeficiente vai ser 5, e 5 é maior que 3,16. Então, a ordem de grandeza ficará 10 elevado a 4, ou ordem de grandeza 10.000. Então, galera, é isso. Espero que tenham gostado dessas pequenas explicações. Aguardo vocês na próxima explicação, na próxima aula. Valeu!